Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? A gente tem tido alguns probleminhas aí para dar continuidade ao plano conforme feito desde o início, mas com certeza Deus está no controle de tudo isso, né? Ontem foi domingo, né? Eu estou gravando na segunda-feira, esse vídeo vai para o YouTube na terça, mas ontem, depois que eu preguei, eu comecei a tossir muito e eu tinha deixado para gravar a leitura após o culto. E então não teve condições de eu fazer a gravação, mas hoje, graças a Deus, já tossi bastante, mas estou melhor agora. Falei menos durante o dia, então isso acaba ajudando. Eu espero conseguir chegar ao final sem tossir tanto, tá bom? Mas eu agradeço o carinho de cada um, as orações, as dicas que eventualmente alguns me mandam, né, para poder me ajudar em relação a tudo isso. Agradeço muito pela vida, pela amizade, pelo carinho de cada um de vocês, tá bom? Hoje a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 23 e capítulo 24. Vamos ler o Salmo 137 e vamos ler Romanos, capítulo 14. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus, te agradecemos porque podemos ler tua palavra, mesmo, ó Deus, em dias que nosso organismo não se encontra totalmente disposto, por vezes não nos encontramos bem o bastante, mas mesmo assim o Senhor tem nos dado graça. Pedimos que o Senhor nos ajude a manter o nosso foco, manter nossa perseverança, Pai. Me ajuda, ó Deus, a concluir a leitura de hoje. Me ajuda, Senhor, a não falhar na leitura com os meus irmãos, porque tem sido um trabalho proveitoso para mim e para muitos que têm acompanhado essas leituras. E peço ao Senhor que me ajude, ajude a cada um dos meus irmãos a cada dia, para que possamos não perder essa sequência tão proveitosa que temos tido na leitura da tua palavra. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura de 1 Samuel 23. Então disseram a Davi: Eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: Devo ir e atacar esses filisteus? E o Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Veja como naqueles dias Deus se dava a conhecer dessa maneira, através de consultas. Deus dava direção específica a determinados casos. E muitas vezes hoje nós queremos que Deus faça o mesmo, mas Deus não tem feito o mesmo. Claramente, Ele tem priorizado a simplicidade do Evangelho, a revelação já nos dada na sua palavra para nos orientar. Não que Deus não possa aclarar a nossa mente a partir da leitura, a partir do aconselhamento bíblico, das pregações, para a gente tomar decisões assertivas e de acordo com a vontade de Deus. Mas essa prática que nós estamos vendo aqui que Davi fez de consultar ao Senhor e receber dele uma resposta para um caso pontual, não tem sido assim. Deus não tem trabalhado dessa forma. Não que eu não queira, não que nós não quiséssemos. Pelo contrário, às vezes a gente queria mesmo que ele desse uma resposta clara e definitiva para os detalhes da nossa vida. Se a gente deve ir a tal lugar, se a gente deve fazer tal coisa. Mas Deus não tem feito dessa maneira. Tá? Então a gente tem que guardar a humildade e procurar andar na luz da palavra de Deus. E eu digo uma coisa, parece muito interessante essa aproximação de Davi e essa consulta ao Senhor e essa resposta imediata que ele dá a Davi, parece muito melhor do que o tempo que nós vivemos hoje e a relação que hoje nós temos com o Senhor.
mas isso não é verdade. Por que não é verdade? É só quando a gente chegar lá em Hebreus, a gente vai ver. Davi e todos os nossos irmãos do passado viveram a sombra do que seria. Não a sombra no sentido de trevas, não, mas algo que não era completo, algo que não era total. Nós, hoje, vivemos uma fase da história em que nós temos muito mais revelação da parte de Deus do que Davi tinha naqueles dias. Nós temos a oportunidade de conhecer a Deus de forma muito melhor, muito mais profunda, muito mais completa do que Davi naqueles dias. E nós contamos, como igreja e como indivíduos, com algo que Davi e os seus contemporâneos não desfrutavam, ou não da maneira como nós hoje desfrutamos, que é a presença do Espírito Santo. Então, há muitos diferenciais positivos para a nossa vida hoje em relação ao que foi no passado. Então, a gente não deve invejar Davi de poder consultar a Deus e receber uma resposta imediata. Nós temos muito mais luz hoje da revelação de Deus, da palavra de Deus, do que Deus espera de nós, do que Davi tinha naqueles dias. E é exatamente por isso que Deus era condescendente ao seu povo e dava direcionamentos claros e específicos para essas situações. Vamos continuar. Então, o Senhor responde para ele, versículo 3: Porém, os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá. Quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu: Levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi, em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Veja que Saul ainda tem essa intenção de capturar Davi, de matar Davi. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descesse a Keila e cercasse Davi e os seus homens. Quer dizer, agora o principal inimigo de Saul não são mais os filisteus, agora é Davi. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: Ele virá. Então Davi perguntou: E será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? Porque Davi tinha acabado de livrar Keila, livrar a cidade. E ele pergunta: Os moradores vão me entregar? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo, saíram. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, embora Davi esteja fugindo, esteja procurando a sua própria proteção, no final das contas, qual é a razão dele não ter sido capturado e morto? Porque Deus não o entregou nas suas mãos, nas mãos de Saul. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza.
e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Então Jonatas foi lá para encorajar, animar Davi. Jonatas disse: Não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Olha só, ele tinha uma expectativa, isso aqui não acontece de fato, né? E ambos fizeram aliança diante do Senhor, porque ficou em Oreza, e Jonatas voltou para casa. A traição dos Zifeus. Então ele estava no deserto de Zif, e aí nós vamos ver o que acontece. Então os Zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: Não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Áquila ou Aquilá, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. E Saul respondeu: Que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informem-se ainda melhor. Veja como Saul continua com o sentimento de vingança, de raiva, de inveja, e ele tem um sentimento de compaixão por si mesmo muito grande. E parece que ele tem dó de si mesmo. Então ele elogia as pessoas ali os ifeus, né, falando: vocês tiveram pena de mim. Ele se vê como o coitado, como aquele que está sofrendo. Vão agora e informem-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zif, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isso foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Olha aí, Davi salvo pelo gongo, hein? Porque olha só, Davi se apressou em fugir para escapar de Saul, porém o Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Perdão. E aí, bem na hora que eles cercam Davi, cercam os homens de Davi, o que acontece? Vem o mensageiro e fala: Saul, para tudo, porque os filisteus estão invadindo a terra. Vamos lá. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. Pedra de escape, o significado. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Exatamente o que eu acabei de comentar, né? Embora Davi estivesse fugindo e se protegendo e ficava sabendo antecipadamente dos deslocamentos de Saul, quem realmente estava no comando e estava protegendo Davi é o Senhor. E ele promoveu essa saída aí de Saul da cena. Capítulo 24. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas do caminho, onde havia uma caverna.
Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Então ele entrou na caverna para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Davi já estava lá dentro. Então eles disseram a Davi: Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul, sem ser notado. Depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. Olha como Davi ainda tinha misericórdia, né, de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor. Ele chama Saul de Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Veja como Davi teve oportunidade como essa de simplesmente matar Saul e assumir o trono. Ele já tinha sido ungido por Samuel. Ele já tinha um certo número de pessoas que o apoiavam. Mas Davi não se sentiu à vontade de fazer a coisa acontecer por suas próprias mãos. Ele estava aguardando que Deus conduzisse a sua história. E muitas vezes nós tentamos antecipar as coisas na nossa vida. Queremos adiantar aquilo que eventualmente Deus possa querer fazer de nós alguma coisa. Só que a gente não pode ter essa ansiedade, esse imediatismo. A gente precisa ter paciência e deixar que Deus conduza as coisas, né? Se depender de nós, a gente precisa se manter fiel, tão somente. E Deus vai conduzir as coisas como lhe apraz. Então, depois Davi se levantou, e saindo da caverna, gritou para Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Então Saul saiu, depois Davi saiu da caverna e grita para Saul: Ó rei! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: Por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu deveria matá-lo. Mas eu o poupei, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é o ungido de Deus. Veja, meu pai, ele chama Saul de pai. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz: dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Ele está se comparando a um cão, a uma pulga. Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Boa parte dos salmos, como a gente já tem lido desde o início do ano, tem esse tom de busca por Deus para que ele faça justiça em relação aos seus inimigos, aos que o perseguem. Essa experiência toda que Davi teve fugindo de Saul, depois também do seu filho e outras experiências mais, colocaram Davi numa situação de buscar a Deus mais intensamente. Então sempre foi assim.
Em momentos em que a nossa vida está em risco ou que algo de valor está a ponto de perdermos, nós nos voltamos para Deus mais intensamente. E Deus, por vezes, usa situações como essa, de grande tensão e aflição, para que o busquemos, para que estejamos mais próximos dele. Quando Davi acabou de falar todas estas palavras, Saul disse: "É esta a sua voz, meu filho Davi?" E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: "Você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu recompensei com o mal." Veja na prática o mandamento de Cristo, né? De tratar os inimigos com bondade e com amor. Hoje você mostrou, Saul continua dizendo, hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou. Porque quem é que encontra um inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei. Olha o que Saul está dizendo. Agora eu tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. Olha o pedido que Saul faz a Davi, para que ele preserve a descendência de Saul. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. Eles continuaram fugindo. A coisa ainda não estava tão firme assim, né? Embora Saul tenha se quebrantado, o sentimento ruim não se apagou completamente do coração de Saul. Muito bem, agora vamos ao Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Aqui não tem uma descrição de quem é o autor desse salmo, mas claramente nós vemos aqui o contexto. O contexto é de quando o povo estava exilado na Babilônia, bem depois dos dias de Davi. Uma história que aparece um pouco disso nos livros que a gente ainda vai ler, quando o povo é levado cativo para a Babilônia. No tempo de Neemias, por exemplo, o povo está na Babilônia. Nos salgueiros que lá havia, então eles estão lembrando, né? Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Perdão. Deixe-me começar novamente. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, lá onde? Na Babilônia. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Olha a situação. Eles estavam exilados, os babilônicos pediam que eles cantassem os cânticos de Sião, os louvores. E como que eles iriam fazer isso? Versículo 4. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha o salmo.
Eles estavam aqui, né, esse salmo expressa a tristeza que eles tinham na terra da Babilônia. E os seus opressores queriam que eles cantassem. E eles dizem: não, a gente não pode cantar. E eu não posso me esquecer de Jerusalém, que é a minha terra. Não posso me esquecer. Que tudo de mal aconteça comigo se eu me esquecer da alegria que eu tinha em Jerusalém. E aí ele roga no final, né, a maldição de Deus sobre os seus inimigos, porque eles arrasaram a sua cidade. Havia um apego muito grande a Jerusalém, como ainda há hoje, mas como já nos referimos anteriormente, né, nas leituras diversas dos Salmos, a cidade de Jerusalém apontava para uma cidade futura, uma cidade espiritual, cujos habitantes são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas esse amor, esse apego, essa expressão de amor por essa cidade é muito grande aqui. E certamente deve haver no nosso coração também essa aspiração. Porque no frigir dos ovos nós estamos no exílio também. Nós pertencemos ao lar celestial, pertencemos a uma cidade santa. Lavamos nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, portanto, nós fomos transportados espiritualmente do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Então, a nossa habitação atual, terrena, é passageira. Nós não pertencemos a essa terra. Então, esse amor por aquilo que o Senhor Deus fará, essa aspiração por estarmos na presença de Deus e cantarmos louvores, precisa estar presente no nosso coração. E Deus é tão bom que nos dá a possibilidade de desfrutarmos em uma grande medida do que será na eternidade, cada vez que nos reunimos para cultuar a Deus. O culto é um aperitivo, é um antegosto do banquete eterno que teremos na presença do Senhor. E agora vamos a Romanos 14. Romanos 14. Estamos na parte prática de Romanos. Paulo vai continuar dando algumas orientações para a igreja, para o povo de Deus. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Então, ele coloca aqui a ideia de que existem diferentes graus de maturidade na fé. Há aqueles que são fracos na fé e há aqueles que são mais maduros. Os que são fracos na fé geralmente se chateiam muito, eles se magoam. Se discutir opinião com eles, isso pode fazê-los depressivos, isso pode acarretar uma situação muito chata. Então Paulo está dizendo, olha, vocês que são mais maduros, não discutam opinião com os mais fracos na fé. Considerem-os como superiores. Eles também vão amadurecer. Eles também vão aprender as coisas e vão crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, tomem cuidado daqueles que são mais fracos na fé. Aí ele dá um exemplo, versículo 2. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé só come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então, devemos ter cuidado para não escandalizar ao outro ou condenar o outro porque ele faz o que faz ou deixa de fazer. São detalhes que
Tem muitos detalhes que são secundários. Quem é você? Quem é você para julgar o servo alheio? Esse que é mais fraco na fé, ele é servo de Deus. Deus o acolheu. Quem é você para julgar? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então quem sustenta é o Senhor. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então a gente precisa ter essa tolerância em relação aos irmãos. Tem pessoas que vão dizer, eu não posso, não posso comer carne de porco. Ok, não coma carne de porco. Ou eu não posso tomar nem que seja 2 dedinhos, um gole de vinho. Não posso. Bom, ok, não tome. Então, são questões que são supérfluas, que não são tão importantes. E cada um faz diante de Deus aquilo que considera pertinente, importante, e cada um tenha a sua consciência limpa diante do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você, porém, que julga o seu irmão, e você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, obviamente, há questões que são pecados e claramente condenados nas Escrituras. Mas aquilo que não está claramente condenado nas Escrituras, né, isso eventualmente pode ser praticado, pode ser vivido, experimentado, pode ser fazer parte da vida de alguém, não da vida de outros. Então a gente precisa ter maturidade, né, para observar essas coisas na vida dos nossos irmãos. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Então, ok, não vou colocar tropeço, não vou gerar mais escândalo. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse, é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor, né? Ou seja, a consciência do irmão é importante também. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, se a sua comida acaba escandalizando alguém, algum irmão, ora, deixe de comer. Por quê? Porque nós temos responsabilidade uns com os outros de não fazer os outros tropeçarem. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Olha aí. Paz, edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem
guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Ou seja, até o que a gente come tem a ver com a nossa fé. A nossa vida deve ser tel-referente, Deus deve estar no centro, Ele deve ser a referência. Então, se nós temos dúvidas a respeito do que devemos comer ou beber, né, então é melhor que não comamos. Não podemos nos condenar. Né? Então, agora, se nós temos consciência tranquila em relação a isso, de que não estamos desagradando a Deus, ora, então, tranquilo. Agora, se isso vai escandalizar alguém, ora, não façamos isso diante dessas pessoas, para que elas não sejam enfraquecidas na fé. Muito bem, esse foi o capítulo 14 de Romanos e aqui a gente termina então a nossa leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.